Opa, seja muito bem-vindo à minha aula de funções da linguagem, a aula em que eu vou te ensinar tudo sobre funções da linguagem, muito focado no Enem, tá bom? Para você que vai fazer a prova do Enem, esse é o assunto mais relevante que existe para a prova de linguagens. Das 45 questões de linguagens do Enem, cerca de 15 vão precisar desses conhecimentos que eu vou te passar hoje, tá bom? E se você errar elas, você vai perder ponto e vai ser prejudicado. Então, funções da linguagem é o assunto mais importante que existe dentro do universo das linguagens do Enem. Só que quando você vê alguma aula aqui no YouTube, né, quando você pesquisa alguma aula, você já viu várias vezes e você não consegue dominar isso aqui de fato, porque o professor fala: "Ah, função poética, o foco é na forma". Aí dá um exemplo: "Ah, função metalinguística, é o código falando do código". "Ah, tipo aqui, aí dá um exemplo. E acaba que esse aprendizado dura pouco, né, você até fala assim: "Ah, tá, entendi", mas na hora da prova, na hora da dinâmica da prova do Enem, que é uma dinâmica com pressão, com tempo, com muita leitura, você acaba esquecendo, tá bom? Você acaba não tendo um rendimento. E hoje aqui eu vou te ensinar de uma forma muito natural e muito orgânica, eu vou te ensinar de uma forma incrível. Essa daqui pode ter certeza que vai ser a melhor aula de funções da linguagem que existe no YouTube, gratuitamente disponível, de todas, tá bom? Você vai poder comprovar isso ao longo da aula. E vamos lá, os professores usam exemplos muito separados, eu vou usar um único exemplo. Eu quero que você imagine que esse casal aqui tá conversando num clima romântico, eles estão desenrolando. A primeira coisa que o cara vai fazer é chamar a menina, né, ele vai fazer assim ó: "Ei, psiu, ei, oi princesa". Nesse momento ele tá usando a função fática da linguagem, tá bom? Então repete aí comigo agora. Vai repetindo que você vai aprender mais, tá bom? Função fática. A função fática, ela tem foco no canal de comunicação, no estabelecimento da comunicação, em testar se a comunicação tá funcionando. Então, quando você diz: "Oi", "Alô", "Ô", "Pronto", "Opa", "Ei", "Psiu", ou, "Ei, ei, tá me ouvindo?", tudo isso é função fática. E para começar uma conversa, é bem comum que se use a função fática, tá bom? Então esse cara aqui chamou a menina: "Oi, princesa, pá, psiu, ei, 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 linda, tá ouvindo? Opa", chamou ela pra começar o desenrolo com a função fática da linguagem certamente, tá bom? Então é uma cena só e dentro dela tem várias funções. Por exemplo, quando ele começa o desenrolo, talvez ele comece a falar de si mesmo, talvez ele comece a dizer pra ela o quê? "Ah, eu sou tal coisa, eu trabalho com tal coisa. Poxa, eu sinto que eu tô procurando alguém nesse momento pra me comprometer sério, pra namorar, pra mim é uma coisa muito importante". Ele tá falando dele mesmo. Você percebe que ele tá falando dele mesmo, ele tá se expressando pra ela, né, ele tá falando sobre ele. Numa situação de comunicação, você percebe que tem o quê? Tem uma pessoa sempre se comunicando com a outra, então aqui tem 2 objetos iniciais que são as 2 pessoas se comunicando. Mas além disso tem o quê? Tem um canal entre eles, você concorda? Então tem aqui uma pessoa, o primeiro objeto da cena é o cara, o segundo objeto é a mulher, tem um canal entre eles estão conversando pessoalmente pelo ar, né, as cordas vocais deles produzem vibrações que geram ondas mecânicas que se propagam pelo ar e o tímpano do outro decodifica essas ondas mecânicas, transforma num sinal elétrico no cérebro e codifica para ouvir um som, certo? Então o meio da comunicação é esse aqui, né, o meio é a fala, é o ar, e que chega aos ouvidos, né, a onda mecânica da voz. Então tem essa parte. Agora tem também o assunto em si, ele vai falar de algum assunto, né, e a gente vai desmembrar como que esses elementos eles representam as funções da linguagem. Então, o primeiro, né, que é sobre o meio da comunicação, eu já falei, a função fática ela testa o meio, né, então, se eu falar pra você aqui agora: "Ô, psiu, tá prestando atenção? Ei, ei, tá ouvindo?", isso é função fática. Agora, quando ele começa a falar de si mesmo, quando ele começa a falar dele, quando ele começa a se expressar, ele tá usando a função expressiva da linguagem, tá bom? E a função expressiva, ela também tem outro nome, que é a função emotiva. Eu quero que tu entenda que esses nomes são a mesma coisa, esses nomes são sinônimos e faz muito sentido, né? Porque função expressiva quer dizer, o foco dele é nele mesmo, ele tá falando dele, ele tá falando assim, ó: "Eu acho você muito linda". Aí tu fala assim: "Pedro, mas ele disse que ela é muito linda", mas ele tá então, é porque tem várias funções ao mesmo tempo, mas ele tá falando do que ele acha. Ele tá dizendo: "Eu acho você muito linda". Ele tá falando assim: "Ó, eu me sinto sozinho, eu me sinto solitário, eu sinto que, pô, eu gostei muito de você". Se ele falasse: "Eu gostei muito de você, linda". Se ele falasse: "Eu tô com saudade de você, eu quero te ver amanhã, eu acho que a gente forma um ótimo casal". Tudo isso é função expressiva, função emotiva, você tá vendo? A função da linguagem é isso, é a intenção que você tem por trás daquela linguagem. Quando ele falou: "Ei, psiu", a intenção era estabelecer o canal de comunicação com ela, ver se ela estava ouvindo ele. Quando ele começa a falar dele mesmo, ele tá usando a função expressiva, tá usando a função emotiva, ele tá com o foco nesse momento é nele. Agora, e se ele começar a falar dela?
E se ele começar a falar pra ela assim: "Olha, você é uma menina muito linda, você com certeza você tá se sentindo sozinho ultimamente, com certeza você tem andado por aí procurando, alguém legal, procurando alguém bacana. Agora note que o foco tá nela, ele tá meio que tentando convencer ela, ele tá meio que tentando entrar na mente dela, ele tá meio que tentando se comunicar diretamente com ela. Ele não tá falando mais: "Olha, eu acho você muito bonita", ele tá dizendo assim: "Ó, você é muito bonita". Ele tá falando assim: "Ó, você já parou pra alguém já te disse que você é muito bonita, né, será que você quer sair comigo?". Tudo isso tá focado nela. Quando ele tá falando aqui focado nela, nesse caso, a função é a função apelativa, tá bom? Então, ou apelativa ou tem outro nome, conativa. Então, olha como que isso faz sentido, né? Apelativa, porque quando a gente fala com alguém, quando a gente foca nessa pessoa, geralmente é pra gente fazer algum tipo de apelo, é pra gente puxar de alguma forma a atenção dessa pessoa, é pra gente entrar na mente dessa pessoa, certo? Então, vamos supor que eu vou pausar o vídeo aqui agora e vou falar um negócio com você, por exemplo. Olha só, você trate de ficar nessa aula, tá bom? Você trate de ficar nessa aula, porque se você sair dessa aula, você vai chegar na prova de linguagens e corre risco de você errar várias questões que não precisava errar. Percebeu? Eu tô usando agora a função apelativa. Eu tô focado em você. Eu tô tentando te convencer a ficar na aula, pro seu próprio bem, óbvio, mas eu estou não é uma coisa ruim a função apelativa, né? Depende de pra que você usa. Você pode usar a função apelativa para o bem ou para o mal. Eu tô aqui focado em você nesse momento, você percebe? Se eu começar a falar aqui agora assim, ó, pô, eu sou o Pedro Assad, cara, eu sou o melhor professor do Brasil, eu sei que eu tenho uma didática fora do comum, que a minha didática é muito avançada, agora eu já tô usando a função expressiva, agora eu já tô falando de mim mesmo, eu tô focado em mim mesmo, eu tô usando a função expressiva barra emotiva, que é a mesma coisa, certo? Então, a função apelativa da linguagem, ou também chamada de conativa, né? Não sei, você pode pensar que o conativa tem a ver com como se fosse captar a pessoa, como se fosse, apelativa e conativa, são parecidos de alguma forma, né, é só você não confundir, porque como tem 2 nomes para essas aqui, muitas vezes a pessoa confunde, mas, pô, a expressiva e a emotiva, acho que esses nomes fazem sentido, né? Expressiva porque eu me expresso, e emotiva porque eu tô falando de mim, então deve ter alguma coisa a ver com as minhas emoções, tende a ter alguma coisa a ver comigo mesmo. E o ser humano, ele é feito basicamente de emoções, né? Quando a gente fala do próprio ser humano, quando eu tô falando de mim mesmo, eu vou estar sempre falando algum discurso que tende a ter a ver com alguma emoção, mas não necessariamente. Então, por isso que ela tem o nome de expressiva e de emotiva, tá bom? As duas são sobre o próprio falante da mensagem. E a apelativa e conativa é focada na pessoa. Próximo, agora que o desenrolo tá avançando, ele começa a falar de alguma coisa pra impressionar ela. Ele começa a falar assim, ó. Sabia existe um restaurante muito bom. Existe um restaurante maravilhoso que ele é 5 estrelas e ele é considerado um dos melhores restaurantes da região. Lá tem sushi, tem comida japonesa. Nesse momento, ele tá começando a usar a função referencial. A função referencial, ela tem foco no objeto, no assunto. Então tem ele, tem ela, tem o canal de comunicação entre eles, mas tem o seguinte: do que eles estão falando? Estão falando de algum objeto. Você entende? Então a função referencial é essa. Essa função é muito usada em coisa científica. Então, quando a gente tem ali um artigo científico, geralmente esse artigo científico, ele não está focado em te convencer de alguma coisa, ele também não está focado em falar do próprio autor do artigo, entende? Você não vê artigo científico em que o autor está falando assim, olha, eu sinto que isso aqui vai ser uma grande descoberta, isso aí seria função expressiva e emotiva. Você não vê artigo científico em que o autor do artigo fala assim, ó, você que está aí lendo o artigo, presta atenção para você entender, fique aqui nesse artigo que ele é muito importante. Que aí seria a função apelativa. Você vê o artigo científico falando de quê? Falando justamente de objeto, falando da coisa, falando do assunto, né? Então, tal célula tem a membrana plasmática dela envolta por não sei o quê. A gente descobriu que isso aqui funciona desse jeito. Toda vez que é colocado o reagente X no experimento Y, ele acaba gerando o produto Z. É isso que é a função referencial. Quando ele começar a falar aqui de um assunto com ela, quando ele começar a falar assim, vamos falar, pô, eu acho que essa banda aqui é muito boa. Essa banda. É óbvio que ele tá falando, eu acho. Então, quando ele fala eu acho, no momento que ele começou a frase com eu acho que essa banda é muito boa, ele tá usando a função expressiva, a função emotiva. Só que quando ele começa a falar, essa banda, ela existe desde os anos 1980 e desde então essa banda vem fazendo cada vez mais sucesso, ele tá usando a função referencial, que o foco dele agora não é nele nem nela, não é testar o canal de comunicação na função fática, o foco dele agora
É no assunto, beleza? Então ele tá usando aqui o foco no assunto. Agora, se ele começar a pegar o assunto do que ele tá falando, então vamos supor, ele tá falando aqui de um assunto, né? Ele tá falando assim, ó, os relacionamentos hoje em dia são relacionamentos muito curtos, são relacionamentos muito efêmeros, passam muito rápido, relacionamentos não foram feitos para ser dessa forma. Isso é função referencial. Se ele começar agora a se preocupar muito com a forma do que ele tá falando, com o jeito do que ele tá falando, vai virar função poética, tá bom? Então, uma coisa é eu falar pra você assim, ó, eu sou o melhor professor do Brasil, eu sou o professor mais didático do Brasil, eu sinto que eu tenho a melhor didática de todas. Eu tô falando de mim mesmo, eu tô usando a função expressiva, a função emotiva, né? Aí eu começo a falar da plataforma SAD, por exemplo. Eu começo a falar da minha plataforma, falo assim, ó, a plataforma SAD é a plataforma mais didática do Brasil, ela tem aulas incríveis disso, 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 eu resolvo os exercícios contigo, bababá, vai abrir agora inscrições. Eu tô falando de quê? Referencial, função referencial, tô focado na plataforma SAD. Né? Se eu falar, a plataforma SAD é perfeita para você, presta atenção, você sempre quis entender os assuntos de um jeito diferente, sempre teve dificuldade em fazer os exercícios depois que teu professor te explica, você sente que chegou a hora de mudar de vida. Aí eu tô usando a função apelativa, a função conativa. Eu tô focado em você, nas suas dificuldades para te convencer a partir disso. Agora, se eu começar a falar para você assim, né? Olha, plataforma Assad, didática mágica, mágica didática, resultados rápidos, que mudam a sua vida. Não tenha medo. Se você tem dificuldades, porque na plataforma Assad, tudo isso começar a fazer como se fosse um poema, uma rima, entendeu? Porra, é que eu tô improvisando aqui, né? Mas se eu falar assim, ó, eh, plataforma SAD, melhor didática do planeta, não tenha medo, porque eu começo a fazer uma rima, porra, tá foda, eu não consigo fazer agora assim no improviso, né? Mas se eu tiver. A função poética é quando você foca no jeito que você vai passar a mensagem, você tá entendendo? Você vê que um poema, ele não apenas escreve. O que que é um poema? É um texto que usa muito a função poética. Um poema, ele não apenas escreve de qualquer jeito a parada. Ele não só vai jogando ali o que ele quer falar. Não. Ele se preocupa muito com o formato. Ele se preocupa muito com a estética, com como aquilo vai soar. Ele se preocupa com a sonoridade do poema, entendeu? É isso que é a função poética. Se ele falar pra ela assim, olha só, as rosas são flores caracterizadas pelo pigmento vermelho, enquanto que as violetas são caracterizadas pelo pigmento azul. Nesse momento que ele tá falando assim, né? As rosas são caracterizadas por um pigmento vermelho e as violetas por um pigmento azul, é a função referencial. Ele tá focado no assunto, tá focado num objeto que é falar das rosas e da sua pigmentação. No momento que ele fala pra ela assim, ó, rosas são vermelhas, violetas são azuis, né? Você é a menina mais doce do mundo e tem cheiro de bala de alcaçuz, né? É óbvio que ele acabou também falando dela, então você poderia pensar assim: "Ah, ele falou dela, Pedro, ele falou você, então você quer dizer que a função apelativa conativa", então, mas sempre tem uma função da linguagem predominante, e a função predominante nesse caso seria a poética, porque ele falou: "Rosas são vermelhas, violetas são azuis, você é uma princesa e tem cheiro de alcaçuz", inventei isso também agora, por isso que ficou meio zoado. Você viu que, teve um formato aí em que a coisa rimou, né, rosas são vermelhas, violetas são azuis, né. Teve um formato em que ficou ali de uma certa forma agradável, em que ele se preocupou com a forma, né. Se eu falar pra você, assim, se eu pegar aqui e escrever assim, plataforma Assad, aí do P eu puxar aqui, Pedro, né, aí, do L eu puxar, eu começar a puxar várias palavras aqui de cada uma, isso também é um exemplo de função poética, que eu estou construindo o texto num certo formato, entendeu? Então a função poética ela acontece toda vez que a gente está tentando se preocupar com a forma que a coisa vai acontecer, entendeu? Então se ele começar a rimar para ela, se ele começar a fazer aqui um poema propriamente, se ele começar a modificar o jeito que ele fala as coisas para ficar mais legal, para dar uma certa ênfase na estética da palavra, da frase, do desenrolo dele, isso vai ser um exemplo de função poética sendo utilizada, tá bom? Vocês vão ver daqui a pouco nas questões. E o que que seria agora a metalinguagem? Porque a sexta função é essa, tá? Função metalinguística. Por exemplo, né, se eu falar para você agora assim, lembra quando no início da aula eu falei assim, ó, essa aula aqui vai ser a melhor aula do YouTube sobre funções da linguagem?
Nesse momento eu estava usando a função metalinguística, porque eu estou num vídeo do YouTube, pode perceber que eu estou num vídeo do YouTube, e eu estou fazendo o quê nesse vídeo do YouTube? Eu estou falando sobre vídeo do YouTube. Eu tô num vídeo do YouTube tô num vídeo do YouTube, e eu tô dentro do vídeo falando do próprio vídeo. Você entendeu? Agora, eu tô aqui agora num vídeo, tá vendo? E eu tô falando o quê? Do vídeo, eu tô dizendo assim: "Ó, esse vídeo aqui que você tá assistindo agora está muito bom. Esse vídeo aqui, ele vai ser o vídeo mais completo de funções da linguagem". Isso é metalinguagem. Metalinguagem, tá? Esse meta quer dizer como se fosse assim, ó, o que que, por exemplo, o que que é metacognição? Se eu falar assim, ó: "Eu vou te ensinar coisas sobre metacognição", quer dizer, eu vou te ensinar a ter cognição. Metacognição é quando eu te ensino como estudar, como fazer revisão, entendeu? Eu não tô te ensinando a própria matéria, eu tô te ensinando a aprender. Isso é metacognição. Então, se ele estiver aqui com ela, né, ele tá conversando aqui com ela, e ele falar assim pra ela, né, você sabia que na maioria das conversas românticas sabia que na maioria das conversas românticas existe uma certa, tensão agradável entre as 2 pessoas que estão conversando? Ele tá usando metalinguagem agora, porque ele tá dentro de uma conversa romântica, falando de uma conversa romântica, tá bom? Se ele estiver aqui com ela e ele falar assim: "Ó, você sabia que nessa nossa conversa aqui, né, essa nossa conversa tá maravilhosa?" Ele tá dentro de uma conversa e tá falando da conversa. Se você estiver assistindo televisão e do nada o filme que você tá vendo, o cara olha e ele começa a falar de filme, ele fala assim: "Ó, os filmes hoje em dia são não sei o que, não sei o que, não sei o quê". Tu tá num filme vendo um cara falar de filme, entendeu? Então, por exemplo, você tá vendo agora uma aula de funções da linguagem e eu a todo momento faço o quê? Eu falo de funções da linguagem, então isso também é uma coisa metalinguística, porque você tá num vídeo de funções da linguagem em que o autor do vídeo ele está falando de funções da linguagem e usando funções da linguagem contigo, você tá entendendo? Então, tudo que você usa o código para falar do código é função metalinguística, tá bom? Esse código pode ser qualquer coisa, então se você está lendo um livro e dentro desse livro fala sobre livros, isso é metalinguagem. Se tu tá ouvindo uma música e o cantor da música fala, né, "A música é parte da minha vida, pá-pá-pá-pá-pá", ele canta alguma coisa sobre música, isso é metalinguagem, porque você está ouvindo uma música que fala sobre música, beleza? Então pronto, essas são as definições, tá bom? A função fática, ela tem foco no canal de comunicação. Geralmente é para estabelecer o canal de comunicação, testar se ele está funcionando. Essa que acaba sendo, em geral, a que menos aparece no Enem, mas é óbvio que você tem que saber normalmente, tá? Função expressiva/emotiva, o foco dela é em quem tá falando, tá bom? Então, quando eu começo a falar de mim mesmo, quando eu falo assim: "Galera, eu quero muito que vocês aprendam, eu quero muito seu bem, eu quero muito", embora nessa frase eu esteja falando: "Quero muito que você aprenda", eu tô falando tem que entender que a predominância é minha, eu tô falando de que eu quero, né. Falar assim, "Poxa, eu sinto muita pena das pessoas que não têm um bom professor". Eu tô falando do que eu sinto, tô falando dos meus sentimentos, tô me expressando, tá bom? A outra, a função apelativa conativa, ou seja, o foco é na pessoa. Essa é a função, por exemplo, mais utilizada, essa costuma ser a função mais utilizada, né, em peças de marketing, em peças de venda, tá bom? Quando você vai fazer uma venda, é muito importante que você foque na pessoa que tá te ouvindo, que você fale com ela. Por quê? Porque quando você usa a função apelativa ou conativa, ou seja, o foco é na pessoa, você consegue criar conexão com ela, e é criando conexão que você consegue fazer a venda. Então, você usa isso aqui para é muito comum que isso aqui apareça em peças de marketing, já que a essência do marketing é essa, é criar conexão. Então você vai ver que, né, a maioria das coisas, como é que se começa uma venda? Né, você alguma vez já quis, aprender uma matéria e não gostou da explicação do seu professor? Eu tô falando de você, eu tô tô abrindo uma porta na sua consciência, tá bom? Função referencial, ela é focada no assunto. Ela costuma ser a função predominante de coisas científicas, de livros, sobre livros de conteúdo, livros didáticos, no caso, né. Então é isso, a função referencial ela é focada no próprio objeto. A função poética, ela foca na forma da mensagem. Ela mesmo que a mensagem seja sobre mim ou seja sobre outra pessoa, se o foco está excessivo na forma, no tamanho das estrofes, no tamanho dos versos ou numa rima, isso é tudo função poética, tá bom? Função metalinguística é quando você usa o código para falar do código, ou dentro de um código você fala desse mesmo código, tá bom? Então, como que a gente vai perceber isso agora? Com certeza a gente vai perceber isso melhor nas questões. Então vamos começar? A gente vai fazer aqui questões do Enem, tem variados níveis de dificuldade, mesmo que você saiba a resposta, preste muita atenção aqui, tá bom? Mesmo que você saiba a resposta, preste muita atenção aqui, porque eu vou mostrar os raciocínios avançados das questões, tá bom?
Que função da linguagem eu acabei de usar contigo agora? Percebeu? Função apelativa barra conativa. Eu acabei de, falar muito focado em você. Eu falei assim: "Ó, mesmo que você saiba, preste atenção aqui", entendeu? Tá? Então, vamos lá? Tá pronto para começar as questões? Tá aí? Percebeu? Função fática, né, tô usando a função fática agora, tá. E ao longo de todo esse tempo eu também estou usando a função metalinguística, né, porque eu tô aqui, falando de uma função da linguagem enquanto eu uso ela contigo ao mesmo tempo, entendeu. Então eu tô usando um código, tô falando contigo, por meio dessa função da linguagem e falando dessa função da linguagem também, tá bom, aqui nesse vídeo do YouTube. Opa, agora foi mais metalinguagem ainda, porque a gente tá no vídeo do YouTube, eu falei do vídeo do YouTube, beleza? Vamos lá. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, ela se divide em unidades menores chamadas ecossistemas. Cara, só de eu ler até aqui, eu vou te perguntar, que função até aqui, qual foi a função predominante? Até aqui a função predominante foi a função referencial. Ele está falando de um assunto, está falando da biosfera, né? Que podem ser uma tem múltiplos, sei lá o que está escrito aqui, acho que tem alguma coisa errada digitada, né? Uma tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlam sua reprodução, crescimento e migrações, né? A questão parece estar mal digitada. Mas ele diz: predomina no texto a função da linguagem, ó. Predomina. Qual é a predominância? Qual é a função que se sobressai aqui? A função emotiva, fática, poética, conativa, referencial. Certamente é referencial. Claro que é referencial. Ele está falando do assunto, né? Então, que é referencial porque o texto trata de noções e informações conceituais. Perfeito. Nesse tipo de questão aqui, não tem dúvida. Nesse tipo de questão, não tem dúvida. Ele está claramente aqui falando de conceito, está falando alguma coisa sobre biosfera, né? Ele não está focado em me convencer de nada, não está falando dele mesmo, ele não tá focado no assunto. Ele falou assim: ó, a biosfera reúne todos os ambientes, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma em múltiplos mecanismos, sei lá, tá tudo escrito aqui errado, mas dá para ver que é sobre um certo assunto. Então, função referencial, porque ele trata de noções e conceitos, informações conceituais. Próximo, desabafo, né? Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Então, quando eu leio desabafo, parece que ele vai desabafar, parece que é alguma coisa sobre ele. Então, eu já tendo a achar que isso aqui deve ter alguma coisa a ver com a função expressiva, ou seja, com a função expressiva barra emotiva, né? Lembrando que o sinônimo dela é expressiva barra emotiva, que é sobre ele mesmo. Mas vamos ver. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar. Peraí. Eu já tô vendo um ponto de problema aqui, um ponto de dúvida, né? Ele tá isso aqui que eu tô lendo é alguma coisa que ele escreveu, não sei se ele escreveu isso no jornal, mas parece que ele tá dentro de um texto que ele escreveu falando sobre escrever, não dá pra fazer uma crônicazinha divertida hoje. Então já tem também um pouco de metalinguagem, aí você fala: "Pedro, então espera aí, é metalinguagem ou é função expressiva?" Porque parece também que ele tá falando dele mesmo, né? A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite, 6 recados para serem respondidos, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, estou nervoso. Pô, estou nervoso, estou zangado. Fala: "Pedro, isso aqui é claramente função expressiva", mas eu também vi ele falar em alguns momentos aí sobre o próprio fazer literário dele, e ele tá dentro de um texto falando de escrever. Então é metalinguagem ou função expressiva? Tem as duas aqui. Tem as 2 claramente, né. Tem as 2 funções, pode ter até mais, né. Claramente, assim, de alguma forma ele ainda falou diretamente com quem tá lendo, né, mas essa aqui é bem pouco, isso aqui só aparece de leve, né, quase que não aparece. Mas ele pergunta: "Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem". Porra, olha isso, eu nem tinha lido ainda, nem tinha lido. Eu não tinha lido, mas eu mesmo percebi. Então ele falou que manifestação ao mesmo tempo de várias funções, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Pô, nesse texto aqui, eu diria que o que predomina, o que aparece por cima de tudo, é a função expressiva, a função, emotiva, focada no que o cara tá sentindo. Ele fala: "Estou nervoso, estou zangado". Então, no fragmento da crônica Desabafo, né, que é uma crônica em que ele fala sobre crônica, então tem metalinguagem, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Olha isso, ele te diz qual é. Ele já te diz qual é. Mas para ser a função predominante a emotiva ou expressiva, é por quê? Porque o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Galera, isso aqui por acaso é verdade? É, de certa forma é.
De certa forma, o discurso dele tem algum foco no próprio código, né? Não é um foco excessivo, não dá nem pra dizer que é um baita foco, mas ele fala do próprio código, né? Ou seja, ele fala sobre crônica dentro de uma crônica. Mas isso não é o que faz com que a função emotiva ou expressiva predomine, isso é justamente o que faz com que exista a função metalinguística. Então, não tá certo dizer que é a letra A. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Essa eu já preciso descartar. Porque se fosse isso daqui a verdade, que o interlocutor, galera, é com quem eu tô falando. Por exemplo, né, você aqui é meu interlocutor. Você é meu interlocutor agora. Essa palavra aparece bastante na prova, você tem que saber disso, tá? Eu tô falando contigo. Mesmo que eu não esteja te vendo agora, porque tem uma câmera na minha frente, eu tô pensando em você o tempo todo. Então, se fosse o interlocutor o foco da mensagem, seria aqui uma função apelativa ou conativa, né? Que é a mesma coisa, tá bom? O referente, o que que é o referente? É o assunto, tá bom? O referente é uma forma de dizer o assunto. É o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Primeiro que não é isso, e mesmo que fosse, isso não faria com. Ele perguntou assim, ó. Por que que a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva? Pois, então ele quer que tu explique, né? O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Não tem nada a ver, se fosse isso, seria a função fática, tá bom? Então letra E não procede. Sobra a letra B. O que que é a letra B? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Essa é uma questão difícil. Por que que é uma questão difícil? Porque você vê que a letra B, ela não tem aqui uma descrição clara sobre a função expressiva, né, ela não fala assim: "Ah, porque o enunciado porque o cara que escreveu o texto fala de como ele tá se sentindo". Não, mas aí que tá, leia de novo o texto, ó: "Desculpe, mas não dá pra fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite, 6 recados pra serem respondidos na secretária eletrônica, recados chatos, contas pra pagar que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado". Ou seja, ele tá aqui o tempo todo com uma atitude que mostra justamente os sentimentos dele. A atitude dele de tá bolado, de estar irritado com tudo, e ele complementa isso com "tô nervoso, tô zangado". Ou seja, o foco, percebe que algum momento o foco do texto foi assim, ó: "A luz acesa que ele esqueceu ontem à noite"? Olha isso, olha como essa questão é avançada. O foco do texto é, você viu que a gente pode passar batido, 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, a gente não liga para isso. Por que que a gente não liga para isso? Cara, vê se você consegue entender, porque isso é muito sofisticado. E eu fico muito irritado quando eu vejo os professores passando por essas questões aqui. "Ai, galera, aqui ó, moleza, é isso aqui". Cara, você percebe que nessa questão ele fala de várias coisas, ele fala que essa é uma manhã de segunda-feira, ele fala que ele deixou a luz acesa, ele fala dos 6 recados, contas para pagar que venceram ontem, e essas coisas acabam não tendo nenhuma importância. Por quê? O que que acaba tendo muita importância? A atitude dele, de né, ele fala assim, ó: "Conta para pagar, recado para ver, luz acesa que eu esqueci", mas esses objetos, né, esses assuntos de que tem conta para pagar, isso não é importante, ele não tá falando assim, ó: "Tem contas para pagar, e essas contas são as contas do Banco Itaú, e a conta do aluguel, e a conta dos boletos que são coisas importantes que eu preciso pagar, e essas contas são responsáveis pela manutenção da estrutura da minha vida. Deixei as luzes acesas, e essas luzes acesas vão encarecer minha conta de luz". Isso seria um foco no referencial. Seria um foco no referencial. Agora que não, ele só passa por essas coisas, mas tudo é sobre mostrar que ele tá puto, pô, 6 contas pra pagar, luz acesa, é tudo pra mostrar como ele tá se sentindo. Então aqui, ó, a atitude dele se sobrepõe àquilo que tá sendo dito. Aquilo que tá sendo dito perde importância, porque tudo serve só pra dizer que o cara tá irritado, tá zangado, e ele ainda conclui com isso no final. Então, claramente função expressiva. Olha isso aqui, assentamento. A gente olha pra isso aqui e fala: "Porra, isso aqui tá com cara de um poema". Então, em geral, dentro de um poema, predomina a função poética. Poema é um tipo de texto, né? Poema é um gênero literário. Dentro do gênero poema, costuma predominar o quê? A função poética. Mas é óbvio que também tem outras coisas, né? Então, um poema pode ter ao mesmo tempo a função poética e ao mesmo tempo a função expressiva. Então, o cara tá ajustando a forma do poema ali, do que ele diz, mas ele também tá falando dele mesmo, certo? Mas vamos ver aqui, é um poema, né? Claramente, nesse texto predomina a função poética da linguagem. Ótimo, é o que eu tava pensando mesmo. Entretanto, mano, eu não tinha lido. Eu juro que eu não tinha lido. Eu dei agora isso como exemplo de que ele poderia estar falando dele mesmo. Aí apareceu aqui: "Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso", ou seja, em que verso que é óbvio, a gente tem a função poética no texto inteiro predominando, mas
Em que verso a gente vê também a função emotiva? Ou seja, a função emotiva é a função expressiva, né? Quando o cara fala dele mesmo. Aí, pô, cara, eu nem preciso voltar no poema pra ler nesse caso aqui, né? Porque zanza pra acolá, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, onde só vento se semeava outrora. Ó Manuel, Miguelim. Cara, parece que é o quê? Letra C. A cidade não mora mais em mim. Ele tá falando de alguma coisa de que ele sente que a cidade não tá no coração dele mais, né? É óbvio que ele tá usando aqui uma metáfora, né? Porque não é. Quando ele fala a cidade não mora mais em mim, ele tá falando de outra coisa. Ele tá usando aqui, no caso, talvez. É porque eu não li o poema, mas deve ser mais até mesmo pra uma metonímia, né? Ele tá falando a cidade não mora mais em mim, e ele tá. Ele disse cidade, mas ele não quer dizer literalmente a cidade, ele quer dizer uma outra coisa que tem a ver com a cidade, ou seja, o afeto pela cidade, talvez. Então, isso é um tipo de metonímia, né? Em que ele pega uma parcela da realidade para falar da realidade. Então, ele pegou a parte física da cidade, mas no fundo ele tá falando não da parte física da cidade. Ele tá falando do afeto pela cidade, talvez. Aí é uma figura de linguagem. A gente vai fazer uma aula aqui sobre figuras de linguagem, tá bom? Mas. Quando ele diz a cidade não mora mais em mim, ele tá falando de como ele se sente, né? Ele tá falando dele mesmo. O foco nesse momento foi ele mesmo. Nos outros, porra, fala zanza pra colar, fim de feira, onde só vento se semeava outrora. Parece o foco no assunto, num objeto, né? Ó Manuel, Miguelim, parece função fática aqui, né? Manuel, Miguelim, chamando, né? Se for isso. Então, a cidade não mora mais em mim é claramente função emotiva ou função expressiva, tá bom? A gente marca sem medo nenhum. Tem outra aqui agora, vamos lá. Tem várias ainda, né? São 10. Parece poema também, né? A garganta é gruta que guarda o som, a garganta está entre a mente e o coração. Aqui vem uma coisa muito importante para você observar, né? A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico, né? Do cara aí do poema, de. Olha só, a função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de. Se você olhar nas alternativas, Pedro, é inteligente olhar as alternativas e ver quais fazem sentido com função emotiva? É, né? Então aqui, ó, revelar as desilusões amorosas. Cara, revelar desilusão amorosa tem a ver com função emotiva ou expressiva? Tem, né? Então essa daqui já é uma coisa válida, né? Refletir sobre a censura à sua voz. Mostrar uma reflexão, mostrar algo que ele tá pensando sobre a censura à voz dele. Tem alguma coisa de função emotiva nisso ou expressiva? É, tem. Se ele falar como que ele se sente em relação a essa censura, né? Também é plausível. Expressar a dificuldade de comunicação. Tem alguma coisa aqui que tem a ver com a função expressiva ou emotiva? Tem. Se ele estiver expressando a dificuldade de comunicação, eu sinto que é difícil de falar. Perfeito. Ressaltar a existência de pressões externas, né. Se ele fala: "Ah, tem muita pressão aí em cima de mim", pode ser que sim, essa daqui tá meio estranha. Manifestar as dores do processo de criação. Essas dores são dele, né, tem tudo a ver com função expressiva. Por que que eu tô mostrando isso aqui? Justamente porque é óbvio que a prova de linguagens, ela exige constantemente uma habilidade de alto nível de interpretação. Saber aqui, se você sabe que na matriz de referência cobra funções da linguagem, isso não te ajuda em nada. Eu vejo muito isso, professores com essa postura de: "Ó, você falou função emotiva, né, só de você ler aqui tu vai saber qual é". Ué, nesse caso aqui tem 4 alternativas que podem todas elas ser sobre a função emotiva ou a função expressiva. Você precisa ler o texto e precisa interpretar, precisa de maneira correta inferir qual é o sentido do texto. Se você ler isso aqui e você prestar atenção em alguma bobeira, você fizer uma interpretação fraca, você não conseguir captar a mensagem central do texto, você vai fazer uma interpretação errada e vai errar a questão. Não tem a habilidade e competência da matriz de referência que vai te dar essa resposta aqui, né? Então, a função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de não sei, porra, eu preciso ver, eu preciso ler pra entender, né? A garganta é a gruta que guarda o som. Aqui ele tá falando da garganta, né? Tá dizendo que a garganta é uma gruta, uma caverna, sei lá, que guarda o som. E faz sentido, né? A garganta ela guardar o som, né? Isso aqui, no caso, só pra você saber, né? Isso aqui é uma metáfora, tá? A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta não é literalmente a gruta, não é. Mas ele tá dizendo que ela é a gruta, então isso é uma metáfora. A garganta está entre a mente e o coração, né? Perfeito. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo, vem coisa da cabeça, vem coisa do coração e, de repente, um nó. E o que eu quero dizer, às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Agora sim, lendo e interpretando esse poema, eu consigo perceber que claramente ele tá falando de uma angústia que ele sente de não conseguir se comunicar.
Por quê? Porque ele tá falando que a garganta guarda o som, ela fecha o som. A garganta tá entre a mente e o coração, mas vem coisa de cima e vem coisa de baixo. Isso deixa como? Ele confuso, deixa um nó. Um nó é uma metáfora para um fechamento. E o que que eu quero dizer? Não sei, né? O que que eu quero dizer, né? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. E quando ou seja, isso aqui não é uma dificuldade de comunicação, porra, eu quero falar e eu, grito. Mas quando eu quero gritar, eu só falo. E aí o resultado disso, eu calo. Porra, de modo claríssimo, a função emotiva presente no poema, ela cumpre o propósito dele de quê? O que que ele quer fazer? O que que ele quis fazer? Ele quis expressar a dificuldade de comunicação. Poderia ser a letra E se ele estivesse falando, né, das dores do processo de criação, estivesse falando de como que, nossa, como que é difícil criar. Muita gente pode se enganar nisso aqui, né? Muita gente pode falar assim: "Poxa, Pedro, mas eu tô vendo aqui que, porra, de alguma forma, isso me lembra as dores do processo de criação. Parece que ele tá falando sobre as dores do processo de criação. Você tá extrapolando. O nome disso é extrapolar. Você caiu num distrator. Você precisa ler o enunciado, ler o texto e verificar. Para que que ele usou a função emotiva? Foi para expressar a dificuldade de comunicação. Ele tá falando que ele tem dificuldade de comunicação, né? Ninguém tá dizendo que essa dificuldade é porque dói o processo de criação, entendeu? Então você tá vendo coisa onde não tem. Ele não falou que em nenhum momento de que quando eu pego a caneta para escrever, é uma dor, é uma angústia, é uma coisa que me acaba comigo. Não, poderia ser isso, mas ele não falou isso, ele só falou que ele acaba ficando quieto. Então o nome disso é dificuldade de comunicação, letra C é a resposta, beleza? Pronto. Vamos mais. Ih, mó textão do cacete, não quero ler isso não. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Isso aqui que ele deu é a definição de funções da linguagem. Lembra que eu falei? A linguagem ela varia, ela pode ter uma função dependendo da minha intenção. Então depende do que eu quero fazer aqui, ó. Ela varia com a intenção do emissor, de quem está falando, né? A linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que, cara, antes de ler o texto, eu gosto de avaliar as alternativas, né? Porque se ele falou assim, ó, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que falam de como que o autor está se sentindo. Eu já sei que não é essa. Porra, tem que ter no mínimo aqui a definição da função referencial, né? Então, porque há a presença de elementos que buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. Isso aqui se chama função apelativa ou conativa. Não pode ser essa. É impossível que seja essa, porque isso aqui não é a definição de função referencial. Ele já disse que tem função, que a função predominante é essa. Ele quer saber o motivo. Então, esse é um enunciado que deixa muito claro que o texto não vai ser necessário. Em outros, é. Em outros enunciados, tipo esse aqui de cima, o texto é necessário. Tá? Definem um aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Então, aqui estava bom. Mas ele matou a alternativa quando ele disse revelando o ponto de vista da autora, porque a função referencial, ela não tem um ponto de vista. Quando a gente está usando a função referencial, a gente evita o ponto de vista. A gente não fala, olha, eu acho isso. Lembra no exemplo do rapaz? Eu não falei que ele, olha, eu acho esse restaurante muito bom. Eu disse que ele falou assim, ó, tem um restaurante aqui que é um restaurante 5 estrelas, que é um restaurante muito bom. Então, colocar o meu ponto de vista começa a colocar na clave da função expressiva. Começa a misturar. Pedro, mas peraí, se eu estou expressando meu ponto de vista sobre um determinado assunto, sobre um determinado objeto, é a função expressiva, é a função emotiva, junto com função referencial. É isso, tá? Agora, ele perguntou assim: por que que tem o predomínio da função referencial? Não é por causa disso aqui, porque revelar o ponto de vista da autora faz parte de outra função. Ah, porque evidencia uma subjetividade, explorando a entonação emotiva. É a mesma coisa. O que que é a subjetividade? A subjetividade é aquilo que depende muito da percepção do ser humano. Então, uma coisa subjetiva é aquilo que eu penso sobre uma determinada coisa, que pode estar certo ou pode estar errado, tá? Então, uma coisa subjetiva, ela vai muito de como eu sinto que aquilo ali é. Qual é meu sentimento sobre aquela realidade. Então, não é uma coisa objetiva, tipo uma máquina que me diz assim, ó, a resposta é 4. Isso é uma resposta objetiva. Não existe subjetivismo numa calculadora que fala que 4 vezes 4 é 16. Agora, se eu falar assim, cara, eu acho que quando você pega 4 vezes 4 dá 15, eu acho que dá 13, eu acho que dá 16.
tudo isso aí são respostas subjetivas, apesar de que essa última, quando eu disse que eu acho que dá 16, é uma resposta subjetiva minha que está alinhada à realidade objetiva. É isso que é a verdade, né? A percepção da verdade é quando você alinha a tua visão subjetiva a. Então, assim, olha, na minha opinião, isso aqui não é uma garrafa. Isso é subjetivo, a minha visão é subjetiva. Fala assim, ó, na minha opinião, isso aqui é uma garrafa. Isso também é subjetivo, isso tá dependendo da minha opinião. Agora, essa segunda opinião de que é uma garrafa, ela é uma opinião que está conforme, ela tá alinhada, ela tá sincronizada com a realidade objetiva da coisa, que pode ser amplamente percebida que é de fato uma garrafa. Então, se no teu subjetivismo mental você acredita que não é, tudo bem, é teu subjetivismo e tá errado. E se você acredita que é teu subjetivismo e ele está certo, tá? Ele tá alinhado com a realidade. Pronto. É a mesma coisa em interpretação, né? Interpretação de texto é algo subjetivo? É, só que o Enem cobra uma interpretação de texto que toda interpretação é subjetiva, mas ele cobra que ela esteja alinhada com a objetividade da questão, que é o que está de fato na questão, tá? E a objetividade do conhecimento sobre figura de linguagem, gênero textual, tipo textual, etc. Então, por que que predomina a função referencial da linguagem? Porque há presença de elementos que sempre pega o enunciado e continua dele, que expõe dados sobre aplicativo, usando linguagem denotativa. Perfeito! Linguagem denotativa, para quem não sabe, né, é uma palavra nova que apareceu aqui, é justamente a linguagem que ela busca dizer as coisas como elas são. Tá? É uma linguagem que ela não é uma linguagem metafórica, não é uma linguagem figurada, não é. Ela busca dizer as coisas exatamente como elas são. Então, a cadeira está aqui, a mesa está aqui, a mesa é feita de madeira, né? Agora, né, essa mesa, né, é um sólido templo do estudo, né? Essa mesa, ela é o lugar onde você realiza seus sonhos de tanto estudar. Isso aí já é uma linguagem figurada, né? Já é uma linguagem que você está usando umas conotações, né? Então, agora, linguagem denotativa é o quê? A mesa é feita de madeira e é possível estudar nela. Tá? Então, expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa, isso faz total sentido com a função referencial. Objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Então, manter um diálogo com o leitor, você pode muito bem olhar aqui e falar assim: é sobre o leitor, né? Então, isso aqui é uma função apelativa. Em partes até mas se tá falando que o objetivo é manter um diálogo com o leitor, eu diria que por esse manter um diálogo seria mais uma função fática, né? Deve ter algum momento aqui, ó. Isso já é um avanço, concorda? Esse concorda, né, é uma coisa que tem já um caráter fático, né, de testar se a pessoa tá ali ligada nas suas ideias, tá bom? Então, claramente, função referencial só pode ser isso, né, expõe dados sobre o aplicativo. Pronto, vamos para a próxima. Nossa, textão gigante, né? Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destaca a função da linguagem. Tá bom. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a. Aí eu te pergunto, como é que eu vou resolver isso aqui só sabendo as habilidades da matriz de referência? Eu tirei 42 na prova de linguagem do ano passado, né? Sem nem fazer nada demais pra isso. E eu já tirei várias vezes mais de 40 em linguagem. Eu nunca na minha vida li a matriz de referência. Nunca, né? Eu já li recentemente, assim, só pra ler, mas eu nunca estudei pela matriz de referência porque isso não faz sentido. Lá vai dizer, ó, você tem que saber entender qual é a função social dos textos. Tem que saber entender as funções da linguagem. Mas como que eu vou sabendo a habilidade, entender o que está escrito aqui? Não tem como, eu preciso ler, eu preciso interpretar, tá bom? Então aqui, ó, nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a. Agora, é óbvio, antes de ler o fragmento, eu posso, com o meu conhecimento sobre o que são as funções da linguagem, eu posso verificar se as alternativas, elas são coerentes, tá? Então, por exemplo, emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. Essa alternativa, eu te pergunto, eu tô te ensinando agora aqui um macete de prova avançado, tá? Essa alternativa, ela tem coerência interna? A alternativa que diz assim, ó, emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. Isso aqui tem coerência interna, quer dizer, a função emotiva realmente é uma função em que você expõe os sentimentos de alguma coisa? Ela tem coerência interna, quer dizer, aqui não tem nenhum absurdo. Se fosse assim, ó, emotiva, porque o poeta fala sobre dados científicos, aí ela não tem nem mesmo a própria coerência interna dela. Aí a alternativa é absurda por si só. Só que, embora ela tenha coerência interna, eu preciso verificar se ela tem coerência o quê? Coerência com o enunciado e coerência com o texto, tá? É isso que a gente está procurando. Então vamos lá, letra B. Referencial, porque o texto informa. Deixa eu deixar minha tela aqui um pouquinho menor para você poder ler com mais tranquilidade. Olha só. Referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema. Isso tem coerência interna também. A função referencial, ela faz sentido que ela diga assim: o texto está informando a origem do nome de alguém, né? Esse nome surgiu em tal lugar, em tal época, bababá. Isso é função referencial.
né? Então também tem coerência interna. Olha que, né, não dá para eliminar só por isso. Metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um dos seus poemas. Porra, definição perfeita de metalinguagem. Tem coerência interna total. Ele tece comentários sobre a gênese, né, sobre a criação e o processo de escrita de um dos seus poemas, estando dentro o quê? Dentro de uma coisa escrita, né? Então, aqui é alguma coisa do Manuel Bandeira, e ele tá falando aqui, segundo o que disse na letra C, sobre o processo de criação, tem coerência interna, né? Poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. Essa aqui já não tem nem coerência interna. Avalia comigo, né? Olha só, poética, olha, cara, olha o nível dessa aula aqui. Poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. Essa aqui não tem nem a coerência interna, porque a função poética não é a função que fala sobre os elementos estéticos de um poema. Isso é a função referencial. Se eu falar pra você assim, ó, cara, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sinistro, que vou falar pra você agora. Se eu falar assim, ó, um poema é caracterizado, em geral, pela presença da função poética. Em um poema, é muito importante que existam rimas, métricas, versos, etc. Um soneto tem um foco bastante preciso na forma do texto. Ele usa um terceto, um quarteto. Eu estou falando aqui sobre poema e eu estou falando sobre função poética. Mas que função da linguagem eu estou usando enquanto eu estava falando agora? Acertou? Função referencial. Eu tô falando sobre um assunto. O foco do que eu tô dizendo aqui, eu não tô. Agora, se eu falasse assim, ó, para um poema escrever é necessário aprender rimas, tercetos e quartetos, um pouco de cada, vamos escolher. Eh, e o poeta vai criando e o poema vai dançando e rimas lindas vão surgindo da pena que vai se esvaindo. Porra, ficou um lixo, mas nesse momento aqui agora foi função poética. Eu falei uma coisa com já o foco no formato, na estética, você entendeu? Então, muita atenção com isso, tá? A função poética não é a função que aborda elementos estéticos de poemas. A função poética, ela acontece no momento em que você, de fato, escreve algo com esses elementos estéticos, não que você fala deles, tá bom? Então, a letra D, ela já tá descartada. Apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre sua dificuldade de compor um poema. Essa aqui ela tá estranha, né? Porque a apelativa tenta convencer os leitores, até aqui tudo bem. Agora, você usar a função apelativa para convencer o leitor da tua dificuldade de compor um poema, poderia ser, né? Eu poderia falar assim, ó, você acredite em mim que eu tenho dificuldade de compor um poema. Seria bem misto, né, entre a função emotiva, expressiva e a função apelativa. Mas eu achei muito estranho isso aqui para ser a resposta. Então, assim, já tendo a descartar. Agora, o que que acontece? Essas três, elas têm uma boa coerência interna. Adivinha? Não tem nenhuma habilidade que vai me salvar aqui. Não tem nenhuma matriz de referência que vai me salvar aqui. Eu preciso ler a porra do poema e entender o que tá escrito nele, tá bom? Vamos ver. Qual, a função da linguagem predominante é qual? Vamos ler. Vou embora pra Passagarda foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Acabou. Vi pela primeira vez esse nome Passaguarda quando eu tinha meus 16 anos e foi num autor grego. Esse nome de Passagarda, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como L'Invitation do Voyage de Ballade. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da rua, Covelo, no momento do fundo dos ânimos, de mais aguda sensação de tudo que eu não tinha. Olha só, por que que essa questão é tão avançada? Essa questão aqui é muito avançada, ela é muito confusa. Porque no meio do texto você vai começar a ver ele falando de si mesmo, ele falando de assunto, ele falando de referencial, concorda comigo? Olha só, ele fala assim, ó, esse nome de Passagarda, que significa campo dos persas, só dele dizer que o nome significa campo dos persas, tesouro dos persas, isso aqui não é função referencial? Suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa. Isso não é função expressiva? Um país de delícias, como mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa, num momento de fundo desânimo, desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida por motivo de doença, saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio: vou-me embora pra Passagarda. Sentindo, tá vendo? Isso aqui tudo parece muito função expressiva dele falando de si mesmo. Tá? Senti na redondilha a primeira célula de um poema, tentei aqui, senti. Função o quê? Expressiva.
Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Me ocorreu o desabafo de evasão, função expressiva. Desta vez o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, é que eu gosto, função que é expressiva. Toda a minha vida, não sou arquiteto, como meu pai dizia, não fiz nenhuma casa. Você pode falar assim, pô, Pedro, é a função expressiva, né? A função emotiva aqui, ó. Ele fala de sentimentos, né? Ele fala disso, então essa é a resposta, né? Sentimentos de angústia. Aí que tá. Tudo que ele falou sobre ele mesmo, tudo que ele falou sobre o que ele sentiu, está dentro de uma estrutura que toda essa estrutura, ela tá servindo a um propósito maior, que é o propósito dele falar sobre toda a história de como ele criou um certo poema. Olha que bizarro, olha que questão avançada, né? Você para pra pensar, né? Poderia muito ser letra emotiva, porque o poeta expõe sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. Realmente, ele expõe esses sentimentos, mas ele está fazendo isso por quê? Ele está fazendo isso porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um dos seus poemas. Isso, a função metalinguística, ela englobou a função emotiva. E ele perguntou qual é a função predominante, tá bom? Então, esse texto inteiro ele já começa assim, ó: "Vou-me embora para Passagarda" foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Aí agora aqui ele vai explicar como que foi o processo de gestação desse poema. E aqui dentro ele vai falar várias vezes de como ele se sente. E no final ele vai voltar a falar do poema, ó: "Desta vez o poema saiu sem esforço, como se já tivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai dizia, não fiz de uma casa, pá-pá-pá, hoje não é mais passagarda, enfim, aqui é uma coisa que o próprio Manuel Bandeira escreveu sobre o próprio processo de criação dele de um poema. É óbvio que dentro daqui ele acaba falando de como ele se sentiu, mas a função predominante é a metalinguística. Porra, você vai falar que isso não é muito avançado? Isso é muito avançado. Letra C, metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um dos seus poemas. Vamos mais, bora lá. Anatomia. Então, agora eu te pergunto, imagina como que você vai me dizer que sabendo alguma habilidade, sabendo alguma matriz de referência, você vai responder isso aqui. Não vai, isso é uma enganação, isso é uma mentira, tá? Isso é uma desonestidade. Porque tem muito professor que chega aqui e fala: galera, função metalinguística, né? Claro, né? Essa daqui não pode ser, porque ele até fala, mas não é o foco. Aqui também não pode ser, aqui também não pode ser, não pode ser. É claro que é função metalinguística. Na hora da prova, você, numa situação inédita, acaba tendo dificuldade. Então, por isso que eu fiquei o tempo inteiro tentando te incitar mesmo que você percebesse a presença da função expressiva ou emotiva ao longo do texto, mas você percebesse depois disso que, na verdade, tudo que ele usou aqui para falar de si mesmo está servindo a um propósito maior, que é ele tá escrevendo um texto sobre a dificuldade que ele teve para escrever um outro poema dele, tá? É o código falando do código, é a função metalinguística, beleza? Então vamos lá. Anatomia. Vamos lá. Não vou ler isso agora, não. Além da função poética, predomina no poema a função metalinguística. Ele já me deu a resposta. Além de ter função poética, além disso, que é o foco na forma, tem também de algo. Eu não sei, eu não li o poema, mas esse poema deve estar falando de poema. Eu acho. Mas antes de eu ler o poema, eu vou ver a coerência interna das alternativas. Então, assim, ó, predomina a função metalinguística. Eu vou ver se essas alternativas aqui falam de função metalinguística, né? Pelo uso de repetidas perguntas retóricas. Isso não tem nada a ver com função metalinguística. Se ele ficasse fazendo repetidas perguntas retóricas, perguntas que ele já sabe a resposta, né? Se ele falasse assim, ó, ficasse fazendo pergunta, isso pode ter a ver com ou a função fática, ele testar o canal, mas geralmente vai ter a ver com convencer a pessoa de alguma coisa, né? Se eu falar pra você assim, ó, você já teve dificuldade de entender alguma aula? Já teve dificuldade de entender algum assunto? Já tentou assistir uma aula no YouTube, não gostou da explicação do professor e saiu se sentindo triste? São perguntas retóricas que eu tô fazendo pra tentar usar a função apelativa e tentar entrar na sua mente, tá? Então já acho que essa aqui não tem nada a ver com função metalinguística, porque ele quer saber assim, ó, o que que evidencia a função linguística? Ela é evidenciada pelas dúvidas que inquietam o eu lírico. Isso aqui pra mim tem cara de função expressiva, né? Pelos usos que se fazem das figuras de linguagem. Usar figura de linguagem, isso não gera função metalinguística, né? Pelo fato do poema falar de si mesmo como linguagem. Porra, deixa eu só ver a outra, né? Se tem mais alguma que também tem coerência interna. Pela prevalência do sentido poético como inquietação existencial. Cara, a prevalência do sentido poético como inquietação existencial parece que é um negócio que já
fala, sobre uma coisa expressiva, uma coisa dele mesmo. Então, a única que tem coerência interna é a letra D. Nesse caso, em que a única que tem coerência interna é a letra D, só pode ser a letra D. Agora, ali em cima não, né? Ali em cima a gente tinha 3 alternativas com coerência interna, 3 alternativas que fariam sentido por elas mesmas, mas só uma que realmente pega na interpretação certeira do texto, que é um texto inteiro para falar sobre a dificuldade de construção de textos, tá bom? Nesse caso aqui, pelo fato do poema falar de si mesmo como linguagem. Vamos ver, isso aqui é um poema e ele fala assim, ó: "Qual a matéria do poema? A fúria do tempo com suas unhas e algemas? Qual a semente do poema? A fornalha da alma com seus divinos dilemas?" Ó, rima. "Qual a paisagem do poema?" E a repetição da mesma pergunta, né? "A selva da língua com suas feras e fonemas?" Qual o destino do poema? Mesma estrutura de pergunta, mesma rima, foco excessivo na forma. É função poética, mas também tem função metalinguística, já que isso aqui é um poema falando de poema, tá? Vamos mais. Falta quantas? Um, dois, três. Pronto, faltam 3 aqui pra gente acabar. Isso mesmo, bora. E essas aqui são muito boas, hein? "A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo." Cara, não vou ler o texto primeiro, deixa eu ver aqui, ó. "O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico." Ou seja, existe um gênero textual chamado resumo de artigo acadêmico, que é você pegar um artigo acadêmico de faculdade e você resumir ele. Ele está dizendo que quando você está fazendo esse tipo de coisa, quando você está fazendo esse tipo de resumo, usar a função referencial é uma marca característica, é uma coisa bem comum. Concordo, claro. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Essa função qual? A função referencial. Ela é estabelecida pela quê? Cara, deixa eu primeiro ver se as alternativas têm coerência interna, básica, né? Então, assim, ó, impessoalidade na organização da objetividade das informações, como em "este artigo tem por finalidade" e "evidencia-se". Cara, isso tem total coerência interna, total. Isso aqui faz total sentido. A função referencial, ela tem foco no objeto e não foco em mim mesmo. Então eu tenho que ser o quê? Impessoal. Eu tenho que ser impessoal, eu não posso falar assim: "Olha, eu acho que esse artigo aqui tem essa finalidade. Eu acho que isso aqui é uma evidência". Não, tem que ser impessoal. Então você vê assim, ó: "Este artigo tem por finalidade", ó, evidencia-se. É uma coisa que é de quem? Impessoal. Foco no assunto, foco no conteúdo, tá? Então aqui, ó, a organização da objetividade das informações, e ele dá exemplos. Essa aqui tá muito boa. Seleção lexical. Léxico é vocabulário, então seleção da escolha de palavras, tá bom? No desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. Mas assim, a seleção do vocabulário, a seleção lexical, né, tipo imaginário racista e estética do negro, escolher isso aqui, eu não sei, eu acho que isso aqui não é uma coisa que tem tanto a ver com a função referencial. Eu acho que a seleção lexical, a seleção do teu vocabulário, ela tem muito mais a ver com a função poética até, né? Imaginário, racista, estética do negro, isso é uma coisa até, são termos que têm uma certa poética, que se escolheu ali a estética do termo, né? Imaginário racista, né? Estética do negro. Pode-se também dizer que isso tem a ver com um assunto? Tem, mas eu não acho que a seleção dessas palavras aqui é que faça ele ser um texto com função referencial, né? Eu acho que o que faz ele ser um texto com função referencial é a parte da impessoalidade, essa aqui tem mais coerência. Metaforização, pô, isso aqui é absurdo. Usar metáfora não é uma coisa de função referencial. Usar metáfora a metáfora é uma coisa que ela foge da realidade. Eu falar assim: "Ah, você é a lua dos meus olhos, você é um rio de alegrias na minha vida". Isso aí você não é de fato uma lua nem um rio. Isso aí não é uma função referencial, tá? Então, nominalização, né, produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, como inferiorização e desvalorização. Então, nominalização, você dar nome às coisas, você criar nomes, né, processo derivacional na formação de palavras, como inferiorização e desvalorização. Eu não achei também, eu achei que isso aqui tem muito mais a ver com a função poética, no caso, né? Você dizer nomes ali, você criar nomes que sirvam ali para você usar nomes que sirvam para passar a tua mensagem com a estética certa. Adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. Mais uma vez, são coisas que têm a ver com a função poética. Tudo que tem a ver com a forma dos termos que ela está escolhendo. A letra A é muito boa, entendeu? Se você for ver aqui, ó, este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produto de beleza. Cara, isso tá a cara da função referencial. O foco é no assunto. Ó, a análise do material imagético aponta desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados, o discurso midiático dos produtos rememora e legitima a prática de uma ética racista. Foco no assunto, e é tudo impessoal.
Nenhum momento aqui desse texto eu tô vendo falar: "Olha, eu acho que isso aí é uma coisa racista". Claro que não. Claramente é a letra A. O que faz esse texto ter essa função referencial, né, ela é estabelecida pela impessoalidade na organização das informações de modo objetivo, tá bom? Letra A é a resposta. Deixa eu ver aqui, tem uma aqui embaixo. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. Tá, deixa eu ver aqui. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna, ou seja, ela deve estar dentro de um texto falando sobre texto. E eu já vi que está só no início, né? Porque ela falou: ler não é decifrar o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir significado, relacioná-lo com outros textos significativos, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela propondo uma outra não prevista. Pô, isso aqui não é um texto? Falando sobre texto? É metalinguagem. E ele mesmo disse isso. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato do texto ressaltar a importância da intertextualidade. Propor leituras diferentes das previsíveis, apresentar pontos de vista da autora, discorrer sobre o ato da leitura, focar na participação do leitor. É óbvio que essa aqui é um pouco enganosa, né? O texto ressalta a importância da intertextualidade. Mas, cara, ele dizer a importância da intertextualidade não é isso que deixa evidente a função metalinguística, tá bom? Ele até falou da intertextualidade, mas para ele tá falando da intertextualidade, eh, e isso ser por si só a função metalinguística, eu já teria que estar aqui talvez numa coisa intertextual. Então já teria que ter aqui ele falando de um outro texto e esse outro texto falando dele, e os dois textos falando sobre si mesmos, entendeu? Então aí no momento que ele fala de intertextualidade dentro de um contexto de intertextualidade, ele estaria usando a metalinguagem. Então a letra A, ela é um pouco enganosa, né? Só que você tem que ver que a letra D discorrer sobre o ato da leitura, né? Pô, quer dizer, a gente tá num texto e esse texto tá falando o quê? Sobre leitura. Então, o código que eu tô usando ali é a leitura de um texto. Enquanto eu leio esse texto, eu tô lendo algo sobre leitura. Então, isso aqui é que deixa bem evidente, né? Deixa bem. Quando ele diz assim, olha, é importante ter intertextualidade, se ele tá falando da importância da intertextualidade, isso por si só não é o código sendo usado para falar do código, tá bom? Agora, propor leituras diferentes, apresentar o ponto de vista da autora, função emotiva, focar na participação do leitor, função apelativa. Letra D, discorrer sobre o ato da leitura, dentro de um texto, tá? Que está sendo lido. Vamos lá. Fundamentar, será? Bababá. A função que predomina nos textos um e 2, ou seja, a função que predomina nos dois textos ao mesmo tempo, né? Ele fala assim: a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. Vamos lá, vamos entender qual é a linguagem que se destaca aqui. Isso aqui é uma questão avançada, tá? Vamos ler junto? Tem que ler. Porque como é que eu vou saber qual é a função que predomina nos textos um e 2 sem eu ler os textos um e 2? Como eu vou saber disso, né? Tem que ler e tem que interpretar corretamente, tá? Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o uso idiomático, nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Você concorda que isso aqui é função referencial? Concorda? É função referencial. Ele está falando assim, ó, fundamentaram-se as regras da gramática, as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas, beleza. Mas também é função metalinguística, né? Então ela é função referencial e função metalinguística. Qual que predomina mais? Eu leio aqui embaixo, acabei de ver. Isso aqui está escrito em que livro? Gramática nominativa, não sei, da língua portuguesa. Então, dentro de uma gramática, que é um manual de regras da língua portuguesa, ele está falando: fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores. Olha isso. Ele está dentro de uma gramática, dentro de um dicionário, a mesma coisa que eu estou dentro de um dicionário lendo a definição de dicionário. Então, eu vou no dicionário e pesquiso assim, dicionário, aí aparece lá, dicionário é um livro que tem significado das coisas. Isso é metalinguagem. E aqui ele está dentro de uma gramática, falando sobre as regras da gramática. Segundo, aqui é do Fernando Pessoa, né, o livro do Desassossego. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, serias visíveis. Cara, é um escritor num livro falando que ele gosta de escrever, de palavrar. Talvez porque não tem interesse em nenhuma espécie, nem sequer mental, transmudou. É óbvio que ele tá falando dele mesmo também. Ele tá falando do que ele sente, né? Ele tá dizendo que ele gosta, né? Só que você sempre tem que entender que a função metalinguística, muitas vezes, ela é uma função difícil de identificar por isso.
Porque a função metalinguística, ela convive sempre com uma outra função. Ela sempre tá junto com uma outra função, mas quando é metalinguística, ela costuma se destacar, porque tudo é sobre ela, tá? Então aqui, ó, o desejo para aquilo cria ritmos verbais, ouso e escuta de outros, estremeço me dizer bem, tal página, não sei o quê, fazem formigar toda a minha vida em todas as vezes, fazem me raivar tremulamente, quieto de um prazer, blá blá blá. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia estática, me faz tremer. Cara, isso é um escritor dentro de um livro dele falando sobre livros, que ele gosta de livros, ele gosta de ler, ele gosta de palavras, ele gosta de escrever. Também é metalinguagem, tá? Tanto que aqui a gente tem o quê? A função expressiva e a função da metalinguagem. E aqui a gente tem o quê? A função referencial sobre um certo assunto e a função da metalinguagem. Mas nos dois predomina a da metalinguagem. Então aqui, qual é a função que predomina neles? Ele fala assim, ó, a função que predomina nos textos um e 2 complete, né? Ela destaca o como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e sonoridade do texto. Não sei, isso aqui seria, parece uma coisa que é uma função poética, né? Ele tá falando assim, ó, essa função aqui, ela destaca o como se elabora a mensagem. Função poética, né? Considerando a seleção, combinação e sonoridade do texto. Isso é função poética. Não é isso. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, ou seja, função fática, né? Com o que? Qual é o canal de comunicação usado? Sendo o código utilizado, o seu próprio objeto, né. Espera aí, coloca o foco no com o que se constrói a mensagem. Não, tá errada a minha leitura aqui que eu fiz agora, né, isso aqui não é que eu tô fazendo as questões aqui junto com vocês. Ele não tá falando aqui da função fática, coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Perfeito, isso aqui na verdade é a descrição da função metalinguística, né. Isso aqui quando ele falou: "Coloca o foco no com o que", eu pensei no canal, mas na verdade não, né. O foco aqui, eh quando ele tá aqui dentro de uma gramática, e ele tá falando justamente de gramática, quando ele tá aqui dentro de um livro, dentro de uma obra dele, falando sobre outras obras literárias, o foco tá justamente, né, no com o que se constrói a mensagem. Como assim? A mensagem aqui sobre a gramática, ela foi construída com uma gramática. A mensagem aqui sobre livros, ela foi construída com um livro, entendeu? É, porque a gente tá acostumado a ver por meio do que se constrói a mensagem, né, mas essa aqui também é a descrição da função metalinguística, então essa aqui que é a certa. Coloca o foco no com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o código é o próprio objeto, né, então a gramática é o próprio objeto para falar da gramática, tá? Focalizo quem produz a mensagem? Não, só a segunda que tem um pouco de função expressiva, né, mas, né, focando no quem, mas não tem nada a ver, a primeira nem tem isso. Orienta-se no para quem, aqui seria função apelativa, não tem isso nas duas. Enfatiza sobre o que versa a mensagem, aqui seria função referencial. A primeira até tem função referencial, mas está dentro de uma gramática, então a metalinguística se sobressai. A segunda nem tem função referencial, não fala muito sobre assuntos em si, fala mais sobre o que ele pensa, o que ele sente, tá? Claramente aqui é a letra B. Claramente não, né, dificultosamente a letra B, porque não é tão fácil de ver isso, mas eu tô aqui justamente para treinar seu olhar para a prova que você vai fazer, tá bom? E pronto, essas foram as 10 questões aí resolvidas. Eu acredito que foi uma resolução de altíssimo nível e eu também acredito, eu falei no início dessa aula que essa aqui seria a melhor aula de função da linguagens do YouTube. Eu acredito sim que eu cumpri meu objetivo, porque se você for ver, se você assistiu essa aula aí no 1x, parece que eu tô falando no 2x, né? A densidade de informações que eu coloquei aqui dentro de 1 hora e 7 minutos, a densidade de exemplos, a densidade de percepções, cruzamentos e análises que eu coloquei, a densidade de percepções sobre questões, você vê que as aulas geralmente elas são bem mais lentas, bem mais pausadas. Eu trouxe muita densidade de conteúdo e eu acredito que eu cumpri meu objetivo. Agora tem duas coisas, tá? Primeiro, eu gostaria que você me dissesse se eu cumpri de fato o meu objetivo. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo. É óbvio, curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal. Se aparecer para hypar o vídeo, se hypar, isso aí é o básico. Você se inscreve aqui no canal se você é uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo realmente profundo, conteúdo realmente muito bom sobre Enem, tá? Agora, também quero que além disso que é o básico, você também comente aqui embaixo o que que você achou, se você gostou da aula, se ela foi boa e quem sabe compartilhe com seus amigos no grupo do teu curso, no grupo da tua escola. E é isso, tá bom? Galera, meu nome é Pedro Assad, tô sempre aqui com vocês, vou trazer muitas aulas agora nessa reta final e podem fazer pedidos aqui do que vocês querem, eu tô aqui justamente para servi-los, beleza? Então, ó, valeu, galera. E lembrar também, esqueci de falar, vai ter aí oferta, esqueci de falar isso, vai ter oferta de Black Friday da plataforma SAD, tá bom? Mas eu não vou dar desconto, vai ser uma oferta até mais cara do que o normal, mas é porque eu vou entregar muito mais do que o normal. Então, eu vou pedir para deixarem aqui embaixo um link de um grupo que eu vou soltar essa oferta. Eu vou soltar ela perto do dia do Enem, tá bom? Depois eu vejo o dia certinho, mas vai ser uma oferta assim, que vale muito a pena para quem quer medicina, porque é a Black Friday da aprovação garantida em medicina. Então,
Se você chegou até aqui o final dessa aula e você quer garantir a tua aprovação em medicina, e para isso você quer investir um valor legal, mas que te traga o retorno garantido da tua aprovação, você tem que entrar na Black Friday da plataforma SaaS, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo, você clica, você entra no grupo, você vai receber a oferta. Valeu, galera. Um beijo pra todo mundo aí. Até a próxima. Tchau, tchau.